Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou fazer uma perguntinha. Alguém está sentindo calor ou só eu? Porque, olha, de uns dias para cá, olha, tá um calor. Gente, tá uma loucura, né? Mas é uma loucura que faz parte, são as consequências diretas, já imediatas, da situação que a gente encontra. Afinal de contas, não queimou quase nada, né, de vegetação, nada disso vai afetar o nosso bioma, né, nada disso vai afetar o lençol de água, né, que daí o Mato Grosso, essa região, os maiores lençóis de água potável, né, que nós temos. Então, é assim, o primeiro efeito disso tudo é esse calor abrasador que a gente está sentindo. E os outros efeitos que virão a médio e longo prazo, escassez de água, né, outras questões sérias que, porventura, advirão desse momento muito difícil, muito complicado, né, muito sem graça que está sendo tudo isso, né, essa queimada, esse calor como consequência. Mas nós não estamos reclamando, só estamos explicando, eu estou brincando, porque hoje o tema que a gente vai falar, que tem sido solicitado, ele está sempre sendo pedido pelo plano espiritual, e a gente sempre dá aquela escapadinha, porque eu acho que é um tema muito pesado, muito difícil para se falar numa palestra online, né, assim, é diferente de você estar num ambiente e tal. Mas a gente vai tentar levá-lo da maneira mais calma, mais branda possível, para que a gente não sofra muito com as coisas. Não é para a gente pensar coisas para sofrermos, é para a gente se reorganizar psicologicamente, na nossa estrutura mental, na nossa estrutura emocional. Nós vamos falar hoje sobre as obsessões, a obsessão no momento que a gente está, que são as obsessões, ela como ela está nesse momento, ou nesse momento de estar girando essa roda aí do processo transitório do planeta, como que esse processo das obsessões estão acontecendo, como que tudo isso está indo e o quanto que nós estamos sendo colaboradores, no sentido de que nós estamos insuflando muito tudo isso nesse momento, inclusive, que se junta tudo à tal da pandemia. Então, tudo isso, a obsessão que antes era estados de permeação, ou seja, que permeavam os processos, agora estão muito incisivos, né, em função das nossas, do nosso estado mental, dos nossos sentimentos e daquilo que estamos, da forma como estamos vivenciando o nosso momento atual. O momento que, junto a todo o processo, né, de transição da Terra, de transição do planeta, as consequências disso, a forma com que a espiritualidade entendeu de fazer as coisas acontecerem e como que isso está nos afetando, apesar de termos nos preparado, de sermos pessoas que de fato nos preparamos, nós sabíamos que após 2019 as coisas viriam acontecendo, é lógico que sempre houve entendimento que seria de uma maneira um pouco mais catastrófica, mas de uma outra forma, e ela veio dessa forma, né? Mas, e agora está pipocando os processos que são, digamos assim, individuais a cada comunidade, a cada população, a cada país, a cada sociedade, né? Mas, enfim, mas antes de falarmos isso, nós vamos falar sobre os nossos tratamentos, que eu sempre falo, não adianta, eu vou sempre falar, tá? A procura por esses tratamentos tem sido muito grande. Nós, médicos, estamos trabalhando muito para buscar atender a todos, e estamos atendendo. E desde o início a espiritualidade nos falou, pode deixar que vamos dar conta. Então, se eles falaram que vamos dar conta, então nós vamos dar conta. Então, estamos realmente trabalhando num ritmo bastante intenso no atendimento a essas solicitações, aos pedidos de ajuda que estão sendo encaminhados para esses tratamentos à distância, né? Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas façam, a gente pede encarecidamente que as pessoas deem retorno, a gente pede encarecidamente que as pessoas que pedem para outras pessoas façam uma comunicação direta e profícua entre
os que fazem o tratamento e os que provêm o tratamento, para poder não haver nenhum tipo de interferência, e sempre dando para nós o feedback, para a gente saber como que as coisas estão indo, no que a gente precisa melhorar, etc. Graças a Deus, a maioria dos tratamentos tem tido um resultado muito bom, muito positivo, a gente tem conseguido ajudar, e ontem até comentamos sobre isso, que de uma maneira muito interessante, o fato de estarmos com a casa fechada para assistência externa, nós estamos trabalhando muito mais, né? Os médicos estão realmente trabalhando muito para dar conta de todo esse pedido, de toda essa demanda para tratamentos, né, à distância. E a gente sabe, inclusive, que isso vem já com o assunto de hoje, que pela situação que estamos e pelo aumento enorme, né, muito grande, dos casos de obsessão, que a gente vai falar hoje sobre isso, é lógico que a demanda ao tratamento também aumenta muito, né, porque a gente trabalha em todos os sentidos, né, a distância, os tratamentos à distância na medicina espiritual atende ao nosso corpo físico, ao nosso corpo perispiritual e ao nosso espírito. Então, estamos sendo tratados de uma maneira geral, uma maneira intensa, porém com as questões de que os tratamentos da desobsessão são sempre à parte, né? De uma forma bem interessante. Bom, mas vamos lá. Eu coloquei esse treco aqui, sabe que está me incomodando? Essas coisas apertar na garganta, eu não gosto, não. Deixa eu tentar ver se eu tiro isso. Ai, não consigo tirar. Bom, então vamos lá. Obsessão. O que são as obsessões, né? Teoricamente, lá no Livro dos Espíritos, né, a obsessão é a influência de um espírito sobre outro espírito, tá? A influência de uma mente sobre uma outra mente. Uma influência que pode ser momentânea, passageira, média, ou seja, ficar um tempo e depois desaparecer, ou pode atingir os graus mais complicados, né, que chegam aos casos das obsessões por os casos de possessão, por exemplo, né, quando o agente, né, aquele que está sob domínio do outro, passa a ter um domínio completo sobre o outro, né. Antes de falar sobre isso, vamos deixar aqui claro, dentro desse quadradinho, desse retângulo, que nenhum espírito toma lugar do outro, não. É influência, tá? Ele utiliza as estruturas, os canais abertos e sem vigilância da estrutura mental, e usa aquilo ali e trabalha ali em cima, a ponto de que, nesses casos que a gente fala das obsessões graves, como a possessão, a pessoa perde um pouco da sua consciência cotidiana, tá? E passa a ter atitudes e ações sob o direcionamento de um outro pensamento, tá? Uma outra fonte mental que não a sua própria, ok? Então, vamos lá. O que são as obsessões? Então, são essas influências que o espírito exerce sobre o outro espírito. Então, quando a gente fala isso, sobre todos os aspectos. Por quê? Porque nós, encarnados ou não, somos espíritos, né? Então, diz, você tem obsessões de desencarnados para encarnados, você tem processos obsessórios de encarnados para desencarnados, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, esses processos, o domínio de um espírito sobre outro, né, o domínio, a influência de um espírito sobre outro pode ocorrer em qualquer situação, tá? Onde estejam espíritos envolvidos, é claro. Então, por isso que tem até o termo, né? Aquele amor é um amor, não é mais, aquilo não é um amor, é um caso, é uma obsessão. E, de fato, quando tudo que passa um limite da forma com que você lida com o outro, que você pode interferir no outro, torna-se um caso a ser pensado, estudado, analisado e, de preferência, conforme o seu resultado, eliminado, né? Então, até processos, por exemplo, de encarnado para encarnado,
de um cônjuge com outro, de um pai e uma mãe com filho, ou vice-versa, né? De amigos com outros amigos, quando um exerce sobre o outro uma influência psíquica muito grande, a ponto de poder aniquilar, prejudicar a estrutura pensante do outro, ou seja, o outro deixa de ser dono do seu livre-arbítrio, das suas decisões, das suas atitudes, porque está sob a interferência e suas decisões e atitudes passam a serem mais ligadas ao agente que o provoca do que a si próprio, né? Então, isso são as obsessões. Vulgarmente, muitas pessoas falam, eu hoje tive fulaninho que está fazendo não sei o que, eu acho que ele está obsedado. A gente vai hoje também mostrar a diferença entre o que é um caso obsessório e o que não é, o que é um desequilíbrio do próprio espírito. Pode ter iniciado com uma obsessão passageira, uma obsessão leve e passageira, tá? Ou não, ou ele tem um desequilíbrio por traumas, né, por situações emocionais e que depois acaba até atraindo, né, esses irmãos encarnados e desencarnados que gostam daquilo, né, como a gente vê muitas pessoas que fomentam a loucura do outro, né, que fomentam o desequilíbrio do outro porque ganham com esse desequilíbrio, e muitas vezes o que ganha é a ação de domínio, ou seja, eu domino alguém, o fato de dominar alguém já é um prêmio. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que estão desequilibradas, que estão carentes de tratamento, de atenção, de tudo, que estão à mercê e que estão subjugadas, né, a outras pessoas, porque para essas outras pessoas, ter alguém sob o seu jugo é muito importante para trabalhar e ativar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba e o seu próprio desequilíbrio, né? Então, as obsessões que mais a gente fala e trata dentro da doutrina espírita quando ocorre de desencarnados para encarnados e vice-versa, né? Mas dentro do tratamento da apometria, por exemplo, aparecem inúmeros processos das obsessões entre encarnados, né? De uma vivência que houve um processo qualquer de subjugação, de interferência muito, muito forte, e que gerou, startou um desequilíbrio traumático, que aquele espírito acaba levando à frente nas encarnações posteriores, porque ele não conseguiu, naquele momento, trabalhar aquilo, não conseguiu lidar com aquilo, né? Então, dentro das obsessões, nós temos as obsessões passageiras. São obsessões que a gente nem poderia ser dadas como obsessões, mas tecnicamente sim, quando, por exemplo, uma pessoa sai, está na rua, está bem, até está bem e tal, pega um engarrafamento, começa a se sentir incomodado porque está atrasado, porque está não sei o quê, e começa a mudar o seu padrão mental, começa a ficar irritado, daqui a pouco está buzinando, daqui a pouco está xingando o outro motorista e tal. E, por exemplo, um comportamento de desequilíbrio atrai o quê? Espíritos desequilibrados, né? Que vão, naquele momento, se grudar naquela pessoa, porque se sentem atraídos por aquela energia, se sentem atraídos por aquela vibração, então vão e se grudam naquilo, né? Se entregam aquilo ali e acham gostoso. E, às vezes, até fomentam um pouquinho. Quando a pessoa acha, não, gente, eu acho que vai dar tempo de eu chegar. Aí vem aquele negócio, não vai dar não. A pessoa, eu não vou chegar, vou entrar, buzina, xinga e tal. Acabado esse padrão, ou se a pessoa fala, olha, graças a Deus, saí do engarrafamento, amém, estou tranquila, vou bem, mudou o padrão, não interessa mais, esses caem fora, vão buscar os outros que estão lá, tá? Até no próprio engarrafamento. Casos, assim, de uma discussão passageira que você tem com uma pessoa, casos, por exemplo, hoje, quando eu fiquei quase 2 horas do lado de fora do banco para poder conseguir entrar para levar um documento, no sol, no calor, sem água, sem nada, numa fila do lado de fora do banco. Aí as pessoas começaram a ficar irritadas, estavam se sentindo maltratadas, estavam se sentindo pouco atendidas, né, nas suas necessidades. Tinham pessoas idosas, e paradas ali porque tinham que entrar e só podiam falar com o gerente, e as gerências estavam sob o controle de entrada de pessoas e aquela confusão no meio da rua.
Então, isso gera, com certeza, ele hoje gerou quadro obsessório, né? Obsessões passageiras para alguns e para outros não. Então, onde que está a diferença? A diferença está quando a gente muda o padrão mental. Escorregar, xingar, ficar chateado, brigar, discutir, tereré, isso faz parte do nosso processo, tá? Agora, manter-se no padrão mental daquilo ali, ou seja, remoendo aquilo ali, tá? Você começa a remoer aquilo fica, poxa, aquele cara brigou comigo, aí não gostei, puxa, aquilo aconteceu, aquele estado que a gente fala do rancor, né? Ah, não vou perdoar, não quero saber. Aí aquela obsessão que poderia ser transitória, passageira, por um momento, é quase que sem querer, digamos assim, né? Por um espírito que não tem nada a ver com você, nem sabe quem você é, mas só é atraído a você pela emanação do seu pensamento, quando esse pensamento deixa de ser uma coisa relâmpago naquele momento e você não muda o padrão, aí você começa a criar um quadro sistêmico, com uma certa consistência. Essa consistência leva, sim, a você poder manter, ou esses que estão ali, que estão, e que começa aquele processo, eu vou fomentar esse padrão nessa pessoa porque isso está me ajudando, então ele mantém, toda vez que a pessoa começa a querer esquecer aquilo que aborreceu, vai lá aquela coisinha, lembra que você está aborrecido com fulano, hein? Não esquece que você está aborrecido com fulano. Como nós somos totalmente imprevidentes e não vigiamos coisa nenhuma, a gente cai nesses processos o tempo todo. Aí aquela obsessão, que seria uma obsessão transitória, passageiro, ganha um peso maior, ela começa a ficar mais consistente. E aí começa a atrair outros que também gostam desse processo, né? E vem, então, o processo, você se torna um ser humano com atrações muito desejadas, com coisas muito gostosas a oferecer a esses espíritos que buscam isso, né? Porque, assim, pela técnica, pela teoria, você está sempre acompanhado de um espírito e recebendo informações desse espírito, nós estamos o tempo todo, porque nós temos os nossos mentores espirituais. Se a gente mantém o nosso padrão elevado de pensamento, aqueles que estarão perto de nós são espíritos mais elevados. Se o nosso padrão de pensamento desce, aqueles que se manterão perto de nós serão espíritos de pensamento, de padrão de pensamento mais inferior. Por exemplo, as pessoas que têm vícios, né? Fumam, fumantes, alcoólatras, adictos, né? Pessoas com um vício de consumo, pessoas com vício do sexo, enfim, todas as pessoas que têm esses parâmetros desalinhados são pessoas que são atrativos, né? São antenas muito atrativas a espíritos que gostam disso, porque as pessoas vão se aproximar pelo sabor, pelo prazer, pelo gosto. Então, se a pessoa fuma, ela está rodeada de espíritos que gostam daquilo, que fumavam quando eram encarnados, que não podendo mais fumar materialmente, estão dando exemplo. Vai se associar àqueles que estão ali fumando. E quando a pessoa começa a processar um pensamento, não, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, eles fazem de tudo para isso não acontecer. Aí começa a jogar o pensamento ao contrário. Não, vai parar não, cigarro é bom, bobagem que cigarro faz mal, e começa todo esse padrão. Por isso que, além da estrutura do vício físico, que os elementos que estão contidos dentro daquele cigarro têm, a pessoa ainda está sob o júdice do vício psicológico e espiritual que os obsessores têm, né? Então, são dois parâmetros, e aquele que está nela mesmo, porque ela se permite estar naquilo, né? Então, são, na realidade, 3 parâmetros que ela precisa trabalhar para romper um ciclo viciante, né? O elemento que, tratar o elemento físico, né? O vaso físico que está subjugado àqueles elementos que o alimentam naquele momento, o espírito que está subjugado aos espíritos que também gostam daquele processo e fomentam, e a sua estrutura psíquica, mental, que precisa ter uma força gigantesca para girar isso tudo, ao contrário, para se libertar, né? Então, nós temos as obsessões casuais, essas que vêm e voltam, das obsessões casuais podem, se não, na mudança não padrão, acrescentar outros
um número maior de espíritos e ela se tornar uma obsessão já com um certo padrão estabelecido, né? Que você precisa trabalhar a estrutura psíquica e mental da pessoa para poder ela sair daquele círculo mental, para poder afastar aqueles que estão com ela, né? E tem as obsessões espirituais que são oriundas de fatos pretéritos, ou seja, fatos ocorridos, situações ocorridas nas vivências anteriores, né? Na vida pretérita, que mal resolvidos ou ainda pendentes de uma série de coisas, podem vir a desencadear um processo obsessório na nossa estrutura atual, caso esses espíritos, caso alguém relacionado a isso, por exemplo, alguém que matou alguém, tá? O que matou está encarnado, o que morreu está desencarnado, digamos assim, o que matou reencarnou. Por mais que ele venha protegido, né, de uma aparência, de uma estrutura, não sei o quê, para que os seus para que as suas vítimas, por exemplo, né, um serial killer, para que suas vítimas não o reconheçam, ele vem com todo um processo, porque encarnação sugere evolução, então ele vem todo com um processo de vestimenta e situação social própria para ele ficar ali, né, sem ser visto por as suas vítimas, para ele conseguir evoluir, sair daquele padrão. Mas pode ele, por pensamento, por alguma coisa, por processo do dia a dia na vida, se deixar revelar, como muitas vezes acontece, como acontece, aliás, na maioria das vezes, a pessoa se deixa revelar, ele não consegue mudar determinado padrão, e aquele padrão é como um DNA, ele tem uma marca, e os espíritos olham que cada um sabe a marca, porque os espíritos nos veem inteiros, né? Eles não nos veem como um encarnado vê o outro encarnado, né? Atrás de uma muralha corpórea, não. Eles nos veem como somos. Mas, às vezes, cria dúvida se aquela pessoa mudou o padrão, o outro fica na dúvida, mas será que é mesmo, gente? Não parece fisicamente, esse pensamento não compete, e aí já fica naquela dúvida. Mas se ele não tem a dúvida, mesmo que a estrutura física seja totalmente diferente, mas se ele olha para aquela pessoa, como olha na sua estrutura interna, e vê aquele padrão conhecido, pronto, ele reconhece. E que ele reconhece, ele vai para cima daquela pessoa por dois motivos, ou por vingança de ter sido uma vítima sua, ou se foi um algoz de vida, seguir um outro ad eterno, e acaba por achar. E aí são as obsessões realmente bem complicadas, essas que têm o pé no pretérito, são obsessões bem complicadas, que exigem tanto do obsedado quanto do obsessor um savoir-faire, um ato de uma dinâmica espiritual muito grande para se libertarem disso, né? Para se permitirem serem felizes sem. Muitas vezes esses atos pretéritos de obsessão vêm por amor, por exemplo, uma mãe e um filho, vamos dar um exemplo, em que tinha uma relação de amor muito grande, né? A mãe desencarna, vai para o mundo espiritual, logo depois o filho desencarna, em algum processo qualquer, um deles reencarna e o outro está no mundo espiritual, ele vai para cima, porque ele quer continuar com aquele relacionamento, ele quer continuar com aquela pessoa, ele não quer perder aquela pessoa, ele quer cuidar, ele quer continuar exercendo o seu sentimento na versão amor-posse, né? Na versão amor como o encarnado às vezes entende. Eu amo porque é meu. Né? Você não ama porque ama aquela pessoa por aquela pessoa. Você ama aquela pessoa porque aquela pessoa te dá alguma coisa, né? Então, esse sentimento amor-posse geram também quadros obsessórios seríssimos, que são tratados também com muita delicadeza para fazer esse desligamento entre esses atores desse teatro, né? Que são peças, assim, de uma... Nem Shakespeare, com todo o seu drama, conseguiu escrever, né, uma peça, um livro, algo que fosse tão próximo à realidade desses processos obsessórios que atendemos por vezes e vemos a tristeza, o desespero
em cada uma dessas pessoas, né? E quando esses processos atingem patamares, né, muito além, eles entram, então, no primeiro processo, que é da subjugação. Então, o espírito fica, o obsedado, fica totalmente subjugado ao outro. Ele começa a perder muito da sua vontade própria, né? Ah, eu gosto de sorvete de chocolate, mas o obsessor só gosta de baunilha. Ele passa a comer só sorvete de baunilha, mesmo que ele não goste, porque ele está subjugado ao desejo do outro, ele está subjugado ao que o outro quer, ao prazer do outro. Então, o outro começa a manipular esses seres, né, para que eles atendam às suas necessidades, né? E, por fim, quando a coisa chega a um patamar tal, são das possessões, que grande parte das casas de recolhimento, né, de pessoas atormentadas que tinham no passado, eram esses os quadros, eram quadros de pessoas em quadro de possessão, né? Eles mudam a personalidade, mudam a forma de ser, passam a se acreditar outras coisas, outras pessoas, outros processos, né? O espírito fica totalmente aniquilado, ele perde totalmente o direito ao exercício da sua própria vida, e o outro, ele vira uma marionete, o outro é totalmente dono, tá? Dono e algoz daquele espírito que está ali no quadro de obsedado, né? No papel de obsedado. Prudência aqui está dizendo que a filha dele teve episódios de pânico. E ele está perguntando se o pânico, se fortes episódios de pânico podem ser processos obsessórios. Podem sim, viu? Podem sim. Muitos, aliás, assim, o pânico, a doença do pânico, ela está ligada, isso dentro da visão da doutrina espírita, né? Na apometria a gente vê muito isso, os pânicos geralmente estão atrelados à causa vivente de pretérito, tá? Que com trauma geraram um trauma tal que na encarnação atual, quando a pessoa se vê diante de situações muito similares, sejam na situação real ou na situação emotiva muito similar, ela começa a estartar a memória pretérita daquele momento, daquela situação, que não precisa ser de um processo imediato, de uma encarnação ou de uma vivência muito próxima, às vezes é secular, né? E ele, então, ela faz aquele link, depois que faz o link, ela starta, então, o pânico, a fobia, o medo, né? O desespero. E aí, dentro dos quadros obsessórios, quando a pessoa, ele é obsessório a partir do momento que, quando ela faz esse link e starta isso aí, aqueles que observam essa pessoa, por alguma razão, passam a alimentar esse processo, né? Então, assim, por que a gente trata o pânico na apometria? A apometria é um grande tratamento de desobsessão, quase que de choque imediato, né? Porque ela busca o link, busca o passado, vê qual foi o link que foi feito, rompe esse link, não rompimento desse link, desconecta os espíritos que estão ali naquela história, que estão gerando o quadro obsessório, e recria essa situação na estrutura mental e psíquica daquela pessoa, né, para poder ela se libertar, né? Então, assim, todos os elementos que nos levam a uma condição de prisão psíquica, né, é por si só muito ruim. E toda vez que a gente entra nas nossas prisões psíquicas, pode saber que dentro daquela cela, daquela prisão que a gente entrou, a gente vai encontrar muitas coisas e muitas pessoas. E aí começa a se fazer as cumplicidades, né, os alinhamentos, né, vai se tricotando aquelas ligações, né, às vezes nem com o espírito que tenham uma relação com a pessoa, mas tem uma relação com aqueles sentimentos. Então, ele tricota a linha que vai ligá-los, né? E aí basta que a gente
entre dentro das nossas células, da nossa prisão emocional. E ali a gente vai achar sempre companheiros que estão na mesma situação e que acabam seguindo conosco para onde a gente vai, né? E é por isso que a gente fala que seria muito interessante, por exemplo, as psicólogos, né, os profissionais da psicologia, da psicanálise, etc., passarem a ter um pouco também do conhecimento do pretérito, da vida pretérita, porque maioria das coisas não começam no útero, né? A maioria dos traumas, dos sentimentos, das questões complexas que o ser humano traz na sua estrutura, não se dão do útero para frente, né? A maioria se dá antes. Então, esse sentido do antes é importantíssimo, né? Então, assim, fica aí assim, depois eu converso contigo, Prudência, eu pego todos os dados dela e a gente vê como é que a gente pode ajudar, tá bom? Mas é isso, gente, terminamos o nosso tempo, e falando isso por quê? Porque nós estamos num período que essas obsessões aumentaram muito. Por quê? Primeiro, porque os umbrais estão vazios, o povo tem que subir mesmo, está tudo saindo, porque isso é um momento transitório, a Terra está mudando de estado, e ela precisa se libertar também, ela também, própria estrutura, né, planetária, sair do seu quadro obsessório, né, do passado primitivo, e de provas e expiações do passado. Precisa, para isso, adentrando o mundo regenerado, ficar-se livre desses elementos, desses espíritos, dessa massa pensante, dessa estrutura pensante que a prejudica. Então, os espíritos que não conseguiram dar a volta estão sendo convidados a se retirar, estão sendo retirados generosamente, que não estão conseguindo formar a volta, mas estão aí aguardando a oportunidade de se melhorarem. E o que acontece? Né? Estão encarnados e desencarnados nessa situação. E o que acontece? Quando a gente se vê diante de situações como uma pandemia, um incêndio, um calor absurdo, uma sensação de prisão, porque muitas pessoas, em vez de estarem vendo esse momento hoje como um aprendizado, estão vendo como um castigo, ficam falando por que Deus faz, por que Deus não faz. Enquanto tiver esse pensamento de castigo, de martírio, ai meu Deus, esse calor que está matando todo mundo, ai meu Deus, isso aqui. Enquanto a gente estiver com esse pensamento, nós estamos atraindo quadros obsessórios para nós, né? E como o momento exige de nós lucidez, porque a gente precisa ter lucidez para ir para o dia seguinte, né? Não podemos nos permitir perder essa lucidez, porque as obsessões enervam, trazem como uma névoa na nossa estrutura mental. A gente começa a ver as coisas um pouquinho fora dos eixos, né? Porque começa a embaralhar os processos. Então, a gente não pode se permitir chegar aí, porque senão deixamos de ser os agentes bons da mudança, agentes profícuos, seres humanos ativos para melhorar, para poder reaprender, para poder fazer o bem, e vamos cair, então, na balela, naquela balela, não, naquele rol dos espíritos da reclamação, né? Então, a gente precisa da reclamação, e que quanto mais você reclama, mais obsessores você atrai. Que reclamar significa clamar de novo. Clamar é pedir, exigir, demandar, berrar, gritar, é uma série de sinônimos, né? Então, reclamar é fazer isso tudo de novo, né? É pedir isso de novo, tá? Então, a gente precisa parar de reclamar, né? Porque a reclamação e esse pensamento circular, ai, esse calor que não acaba, ai, essa pandemia que não acaba, ai, não sei o que não acaba, nos leva a sermos, assim, um presente maravilhoso e lindo para os espíritos que desejam o desequilíbrio da Terra, né? Então, seremos agentes desses espíritos, seremos objetos de obsessões, né? E se a gente não muda, se permite ali permanecer, os processos vão agravando. Aí vem as doenças psíquicas, doenças emocionais, as doenças físicas, né? Aí vem a ansiedade, a depressão, a fobia, vem
os surtos psicóticos, aí começa a vir uma série de coisas que a gente passa depois a não ter mais controle, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Eu acho que nunca a gente se viu numa situação que precisa ter tanto cuidado com o nosso pensamento, com a forma com que estamos procedendo, como no momento atual, tá? Esse é o recado que eles queriam nos dar. Vamos parar de reclamar, não vamos clamar nada disso de novo para a gente. Vamos agir para ser diferente, né? Vamos jogar para ser diferente, jogar à frente para ser diferente, para que a gente possa ter um ganho espiritual dessa encarnação bom, né? E podermos, quando desencarnarmos, chegarmos lá, chegarmos sabendo que fizemos o nosso melhor e que fomos bons agentes desse processo, agentes bons do processo de evolução da Terra, né? E da nossa própria evolução. Então, que Jesus nos abençoe, tá? Então, pense mesmo. Pensem mesmo, na hora que vocês forem gritar porque bateram o pé numa pedra, na hora grita, mas logo imediatamente fala, não, perdoe, e muda o padrão, tá? Para não levar nenhum amiguinho ou grupinho de amiguinhos para a sua vida, tá bom? Assim que começa, do simples, do mais simples possível. Às vezes, uma reação nossa nos revela a espiritualidade. E ali, o nosso pretérito nos encontra. Tá bom, gente? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, e que a gente tenha sempre dias melhores, né? Vamos fazer a nossa prece e seguirmos para os tratamentos das 8 horas da noite, né? E como nós estamos na semana de Francisco de Assis, e como a nossa casa generosamente convidou, e hoje temos a Falange Franciscana junto a nós nos nossos trabalhos, a gente vai fazer a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para uma vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. E nessa prece fala algo muito importante para o assunto de hoje. Perdoe. Seja o que for, perdoe. Antes de rezar à noite, perdoe. Antes de sair às ruas, perdoe. Porque a mágoa estabelecida de um perdão que não foi dado ou não foi aceito são aquelas dores que, reticentes em nós, nos levam ao desequilíbrio da emoção e nos tornam frágeis para os inimigos do progresso. Que Jesus nos abençoe. Beijo a todos. Bye, bye, pessoal. Até quarta-feira que vem.